A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Irmãos, hoje eu vim trazer aqui pela misericórdia de Deus uma palavra que está em 1 Timóteo, no capítulo 5. 1 Timóteo, no capítulo 5. Está escrito assim, irmãos, se você tiver com a sua Bíblia em mãos, vai ser melhor ainda para você estar acompanhando as palavras e confirmando comigo a leitura do texto bíblico. Lembrando, irmãos, que é muito importante que você tenha em mãos, né, a sua Bíblia, porque, irmãos, eu não queria falar sobre isso, mas eu vou tocar nesse assunto que o inimigo, irmãos, ele também conhece a palavra de Deus e ele também usa do texto bíblico para confundir a mente das pessoas, certo? Mas aqui nós não estamos aqui para falar do inimigo, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas só lembrando para você que se você tem a sua Bíblia em mãos, você pode estar acompanhando aí a leitura, né? E então você não venha estar sendo confundido com palavras, irmãos, certo? Você conhecer o texto bíblico é bom, porque se alguém disser algo para você que não está aqui no texto bíblico, você vai saber se posicionar, ok? Então está escrito assim, irmãos, de novo, 1 Timóteo, capítulo 5. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos mancebos como a irmãos, e as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, e em toda a pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Mas se há alguma viúva que tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, e persevera de dia e de noite em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Nunca seja escrita viúva com menos de 60 ou a que tem sido mulher de um marido só. Perdão. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um marido só. Tendo testemunho de boas obras e criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu o aflito e praticou toda a obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornarem levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua consciência, a sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendam também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem bem a sua casa e não deem ocasião ao adversário de mal dizer. Porque já alguns se desviam indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorre-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possa sustentar as que devera são viúvas. Amém. Só até aqui. Irmãos, então aqui a palavra do Senhor vem falando para nós, né, sobre a maneira que nós devemos pregar a palavra de Deus e a maneira que devemos, né, nos comportar, irmãos. Irmãos, eu sei que às vezes a gente tem a diversidade em casa, né, na família e tudo, às vezes vem momentos de ira, onde a gente às vezes passa um pouco do limite na hora de advertir alguém, de pregar a palavra, né? O Senhor traz até no meu coração aqui uma parte, irmãos, a que eu já deveria passar para vocês, né? E receber também, irmãos, que é sobre a nossa conduta, né? A nossa criação. Muitos de nós fomos criados numa geração, irmãos, que a gente só entendia que a situação era mais grave, que a situação era mais apertada, que era a hora de parar, quando alguém dava um grito, ou quando alguém pegava um chinelo, ou uma correia, ou alguma coisa assim, né, uma varinha para correção, né, para bater na gente. Naquele momento a gente percebia então que era a hora de parar, que ali era o ponto final, porque senão a coisa ia ficar muito feia mesmo.
Então, irmãos, muitos e muitos que estão em cima da terra aprenderam a só obedecer no último minuto, na hora que a ira já subiu, na hora do grito, na hora da raiva ali, né? Aí o ser humano parava. Não, agora eu tenho que parar porque senão eu vou tomar um couro aqui, né? E, irmãos, isso ficou enraizado em muitos de nós, certo? E quando a gente, irmãos, quando a gente se torna um adulto, não é qualquer pessoa que vai chegar e vai te dar um tapa, ou vai dar um grito em você, ou vai pegar uma varinha para te bater, né? Depois de adulto, não tem mais isso. As pessoas geralmente não vão te corrigir dessa forma. Mas, irmão, aquilo ficou guardado aqui no seu subconsciente, né? Você, então, se tornou um ser humano que só obedece no último minuto. É depois que o aperto, ele já chegou, ele já... Você fica esperando, irmão. Alguém chegar em você e te dar um grito, ou te mandar parar, ou você fica esperando aquela reação que você foi educado quando você era criança. E infelizmente, ou felizmente, né, louvado seja Deus, você não vai ter mais esse tipo de correção, né? Infelizmente para uns e felizmente para outros, né, irmão? Porque ninguém merece também ficar apanhando, né? Por outro lado também, você perde a noção de que é hora de parar, certo? Então, a palavra do Senhor hoje aqui, o Senhor permitiu aqui de eu trazer essa palavra, e eu estou entrando nesse assunto aqui, né? Mas seja feita a vontade de Deus. A palavra do Senhor aqui está me trazendo para me alertar os irmãos sobre essa parte de tomar cuidado, irmão, para você não esperar aquilo que talvez não vai vir mais, que é o chinelo do pai, o cinto da mãe, a correção do grito, né? Não tem mais isso, irmãos. Nós crescemos, nós somos adultos agora, né? O Senhor Jesus pode sim, se Ele quiser, dar esse tipo de correção na gente, mas, irmão, não creio que não é a vontade de Deus. O Senhor está chamando nós para uma correção voluntária, de coração, né? O Senhor não é desejo do Senhor Jesus Cristo de vir a ter que chicotear ninguém, a ter que vir a oprimir ninguém para você se converter, certo? Então, nessa tarde aqui agora, o Senhor está trazendo essa palavra clara para mim, para me passar para você, irmão. Observa se você já não está vivendo mais uma vida em que você está esperando, irmão, essa correção que não vai chegar, essa correção de violência, entende? Às vezes lá na sua infância você foi corrigido dessa forma e hoje em dia você sabe que você está fazendo um erro, sabe que está fazendo coisa errada, né? Mas você está esperando aí a violência para você consertar. Você só entende quando o pastor é aquele pastor que pula e grita e dá soco na mesa, irmão. E o Senhor não quer isso, porque eu fui arrebatado, irmão, e o Senhor me mostrava um homem que ele apontava para a multidão e falava, eu preguei para eles, eles não quis me ouvir, mas eu preguei para eles. E ele falava aquilo, irmão, muito nervoso, entendeu? E o Senhor não se agradou dele. Então, até, irmãos, para conservar os seus líderes, os pastores de vocês, procura, irmãos, uma conduta, né, de arrependimento, de passividade para você, né, para não ter necessidade do pastor ficar ali gritando. Você tem seus filhos na igreja, irmão, o pastor não tem que ficar gritando para você pedir para o seu filho sentar. Em nome de Jesus, entenda isso. Né? É necessário que você mesmo, irmão, se atine, que você tem que corrigir seu filho em casa, tem que corrigir ele na igreja, né? Por outro lado também, às vezes o irmão que está pregando, irmão, se for possível, né? Porque o dia de amanhã, quem sabe, é Deus, e às vezes a gente pode sim, né? Perder o controle ali, mas se for possível, irmão, a gente procurar, né? A se distrair. O Senhor está até me treinando aqui nesse local, né, irmão, de pregação, os animalzinhos cantam, o cachorro late, os bichos passam para um lado, para o outro, e eu tenho que permanecer na comunhão com Deus aqui, irmão, porque se eu for parar para ficar corrigindo todas as ações, né, dos animais, que é semelhante, não, perdão, não posso falar isso aqui, né, não, eu ia falar que é semelhante a uma criança, mas a criança é a criança, o animal é o animal, mas o comportamento, né, irmão, de inocência, é sobre isso que eu estou falando, né, o comportamento de inocência da criança, ela acontece também. Às vezes você está numa igreja ali, a criança está brincando, está distraída, né? E a gente não deve ficar, né, nessa parte, irmão, nervoso nem nada, certo? Procurar a calma. E o Senhor está aqui falando para nós sobre a forma que a gente deve ministrar a palavra de Deus, com pacífico, na paz, no amor de Cristo, procurar sempre o amor, que é o que eu estou buscando na minha vida. Ainda não encontrei ainda, né, por completo isso. Eu ainda tenho hora que saio às vezes um pouco das estribeiras e tudo, fico bravo aqui e ali, mas, irmão, em relação ao que eu era antes, louvado seja Deus, estou melhorando muito, né, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Estou procurando cada hora mais estar na paz, mas a mensagem do Senhor é essa, para que nós possamos vir na presença de Deus
ser pacífico, né? Deus agradou de quem, irmãos? Deus agradou de Moisés lá no passado, por quê? Porque está escrito que Moisés era um dos homens mais mansos que tinha naquela região. Deus agradou de Jesus, irmãos, que foi, né, manso e morreu, e teve morte de cruz, e na cruz falou, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, irmão, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu estou aqui para entregar para os irmãos no dia de hoje, né? Pedindo a Deus para que o sol está vindo bem aqui, irmãos. Graças a Deus que tá aqui também. Irmãos, trazer essa palavra do Senhor Jesus Cristo para vocês, né? E dessa parte aqui em relação a mulheres viúvas, né, as jovens e tudo, sobre as considerações dos apóstolos em relação disso, nós vamos deixar para um outro momento, né, para estar passando essa parte aqui para os irmãos, onde nós vamos poder estar explicando isso aqui com mais detalhe, explicando essas palavras com mais detalhe, irmão, porque a gente tem que lembrar o seguinte, está escrito na palavra de Deus assim, ó, em partes está escrito uma coisa, né, mas Jesus também fala, mas também está escrito assim. Então a gente não pode pegar um texto bíblico e analisar ele ali de uma maneira precipitada para a gente não estar vindo a estar cometendo pecado, né, contra os nossos irmãos e falando algo aí que não está na presença de Deus, certo? Porque, irmãos, tem a palavra do Senhor, né, mas existe algo que chama caridade e misericórdia. E a misericórdia do Senhor dura para sempre. E na palavra do Senhor está escrito que Deus, Ele mesmo manda a palavra do castigo quando é necessário, mas o Senhor também é o Deus da misericórdia, né? Está escrito na palavra de Deus que o Senhor, em alguns momentos atrás, ele voltou atrás na palavra dele e perdoou pessoas que estavam ali em situações, né, de iminência de morte, irmãos. Portanto, às vezes alguém tropeçou aqui, né, tropeçou em alguma dessas palavras que está aqui, cometeu algum erro que está escrito aqui, certo? Que aos olhos do homem não teria volta, mas para o Senhor Jesus Cristo tudo é possível porque Ele é o dono da misericórdia, certo? Então, com calma, a gente vamos falando aqui da palavra de Deus, porque o Senhor me levantou para o ministério não de condenação de ninguém, mas o Senhor me levantou de um ministério, irmãos, de misericórdia. Já para começar na minha vida, eu não sou digno de acusar ninguém, irmãos, porque na minha vida o que foi feito foi só obra de misericórdia. Deus foi misericordioso comigo, louvado seja Deus. Eu estou aqui só para falar da misericórdia de Cristo, certo? As correções que o Senhor também permitiu de fazer aqui na minha vida, isso eu vou falar. Aquilo que o Senhor quiser também que fala de alguma mudança e tudo, também eu vou falar, irmãos. Mas tudo baseado, a minha palavra final chama misericórdia, que foi o que Cristo teve para comigo. Amém? Então, o nome do Senhor Jesus seja hoje eternamente louvado. Fica essa palavra, né, para os irmãos a respeito de como devemos nos portar aí na presença de Deus, né, e como devemos levar o Evangelho de Cristo para os nossos irmãos. Tudo através do amor, até porque, irmão, está escrito que a vingança pertence a Jesus Cristo, né? Está escrito assim, minha é a vingança, eu daria o pago a cada um pelas tuas obras. A nós não pertence vingança e nem justiça, juízo, irmão, julgar as pessoas, né? A nós pertence assim a justiça natural que Cristo quer que nós tenhamos na terra, mas não a justiça do julgamento final, mas isso aí é só de Cristo. Amém? Então, justiça e vingança só pertence a Cristo se Ele quiser distribuir isso aí na vida de alguma pessoa. Certo? Para nós é procurar cada hora mais ser pacífico e andar em paz, que é o que eu estou buscando também, e que o Senhor me cobre e tenha misericórdia de mim, porque eu não vim pregar segundo as minhas condições, né? Porque eu ainda sou fraco, eu ainda erro muito em muitas coisas, mas eu vim pregar porque Jesus mandou que eu viesse até aqui. Estou pregando com autorização de Cristo, que o Senhor me guarda e me conserve em relação às minhas palavras e que o inimigo não tenha poder de me atacar em nada que eu falo, porque Cristo me mandou vir e o Senhor é quem me guarda. Amém? O Senhor Jesus Cristo repreenda na sua vida todo mal e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, irmãos.